Olá, amigos internautas de todo este universo. Eis-me aqui novamente para trazer informações para vocês. Eu não trago notícia, eu trago informação. E espero que você faça bom uso delas. Eu apenas lhe informo, mas a atitude a ser tomada baseada na informação que eu estou te passando é inteiramente sua. Você que vai dizer, até mesmo se não concorda comigo, ou se concorda, e eu fico satisfeito só de ter a sua audiência aqui na minha live. Bom, então vamos lá. Eu estou começando a ficar assustado, mesmo porque pela minha idade eu quero deixar claro que eu já passei por muita coisa nessa vida, passei por muitas eleições, por muitos políticos, por muitos presidentes, e tenho medo quando eu vejo o rumo que os nossos internautas estão tomando. Eles estão sendo tomados de uma paixão doentia, e paixão só serve para embotar o raciocínio. Você não consegue pensar corretamente. A sua paixão se sobrepõe ao seu cérebro. E aí você começa a falar até mesmo o que não devia. Eu peço até desculpa se algum internauta se sentir ofendido, mas eu apenas alerto para que isso não se torne uma praga. Por que eu estou falando isso? Para quem não lembra, você lembra do Collor quando se elegeu presidente? Gente, no primeiro ano ele era um Bolsonaro talvez até com mais intensidade, porque ele teve muito mais votos percentualmente que Bolsonaro. E aí Collor era Deus, todo mundo achava que ele não podia errar, que tudo que ele fizesse estava certo e tal. Não durou muito mais do que o primeiro ano de governo e logo começaram a aparecer os problemas e todos viram como acabou acontecendo. Hoje o Collor não pode nem andar direito na rua. Depois nós tivemos Lula. E aí foi a mesma coisa. No primeiro ano de governo, como o Fernando Henrique tinha deixado o país mais ou menos equilibrado, não era nada de extraordinário, mas estava bom. O Lula com dinheiro no caixa, você lembra que toda hora eles falavam, nós temos 300 bilhões no caixa e tal. E aí fez um monte de merda e não durou também mais do que um ano. E tinha também muito mais aprovação até do que Bolsonaro. Então o que eu quero deixar claro, não é crítica, continuo torcendo pelo Bolsonaro, votei nele, votaria de novo se preciso fosse, mas ele não pode correr o risco de se tornar um novo Collor ou um novo Lula. Então, o que eu estou fazendo aqui não é crítica não, é apenas um aconselhamento. Nem sei se ele vai ficar sabendo do que eu estou falando aqui ou não, também não me interessa. Apenas eu quero que o Bolsonaro medite um pouco mais no que vem fazendo. A gente sabe das dificuldades que ele encontra por não querer fazer o jogo que sempre dominou a política brasileira, que é o jogo de interesse financeiro, onde o presidente, através de cargos, emendas e o diabo a quatro, compra o Congresso para que eles votem aquilo que for de interesse do governo e não do povo. E aí o Collor vem tendo essas dificuldades. Eu estou para quase dizer que metade do que ele manda como medida provisória, como decreto e etc. é derrubado, é vetado no Congresso, mais da metade. E o Congresso ainda impõe nos projetos enviados pelo Executivo medidas que são emendas parlamentares que contrapõem-se ao que o governo pretendia com o seu projeto. E assim foi agora, no caso do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, onde covardemente a imprensa não aborda o assunto e nem os internautas se manifestam, talvez até com medo. O que eu estou falando? Dentre os 25 vetos que o presidente fez no projeto, maior parte vetos de emendas dos congressistas,
Ele deixou passar um, que Deus me livre falar aqui e tal, mas ele deixou passar um que jamais deveria deixar passar. Qual foi? A triplicação da pena por calúnia, injúria ou difamação feita pela internet. Isso é um absurdo, gente, porque a pena hoje, a pessoa que fizer calúnia, injúria ou difamação hoje, ela está sujeita, se não me engano, até 2 anos de prisão, multa pecuniária, prestação de serviço comunitário, etc. Tal. Aliás, essa prisão pode ser convertida nessas outras penalizações que seriam, então, a prestação de serviço comunitário e a multa pecuniária. Mas isso continua valendo para rádio, televisão e jornal. Não mudou para rádio, televisão e jornal, mas para a internet. E o presidente Bolsonaro parece que esqueceu que ele se elegeu graças à internet. Quem colocou o presidente lá foram as redes sociais, porque a imprensa do primeiro ao último minuto bateu o que pôde, inventou o que pôde para prejudicar a campanha e a candidatura do Bolsonaro, do então candidato Bolsonaro. E continua até hoje, inventando, criticando, mentindo e tal, mas parece que o presidente, talvez na intenção de amenizar essa situação e tal, não incluiu no projeto, ou não vetou a emenda colocada pelo Congresso de punir os internautas. A pena agora para o internauta que cometer calúnia, injúria ou difamação pode ser até 6 anos de prisão, ela triplicou. 6 anos de prisão, não tem direito a saidinha, não tem direito a prestação de serviço comunitário, nada, é cana mesmo. Você vai ver o sol nascer quadrado durante muito tempo. É claro que 6 anos, cumpre 1/6 da pena e tal, com 1 ano sai, mas você vai ficar 1 ano enjaulado. 1 ano na prisão, arriscando ser estuprado, violentado, sofrer tudo quanto é tipo de absurdo. Você concorda com isso? E eu não vi um filho da mãe de um internauta falar nesse assunto. Estão todos calados. Isso é um absurdo, gente. Não há ninguém para se manifestar. Não pode criticar o presidente pelos seus erros? Esse é o crime maior que nós vamos cometer. Eu volto a falar, sou Bolsonaro, votei Bolsonaro, até hoje votaria de novo Bolsonaro, mas eu não posso deixar. Ele erra, gente, ele é humano, ele é igual a nós, ele está sujeito a toda hora a errar. Mas se alguém não mostrar para ele que ele errou, se ninguém falar nada, se todo mundo continuar só aplaudindo, ele vai achar que o erro dele foi certo. Ninguém criticou, ninguém reclamou, ele vai fazer coisa maior e pior. E na verdade, eu vou deixar claro aqui para vocês, o pacote anticrime foi feito só para pegar o lambarizinho, é só o bandidinho. O bandidão mesmo, que rouba menos, eu já falei aqui, se você somar os roubos do ano inteiro, do Comando Vermelho, do primeiro Comando da Capital, Amigos dos Amigos e outras tantas facções que tem por aí, mais as quadrilhas especializadas, mais os assaltantes individuais, somado tudo no Brasil inteiro, não dá 10% do que os políticos brasileiros roubam. E isso vai a nível de município, de estado e de federação. É roubo que não acaba mais. E o que seria talvez uma das maiores formas de combate ao roubo institucionalizado dos políticos? A punição, a prisão após condenação em segunda instância. E ele não conseguiu. E não vai conseguir. Se você fosse político, fosse deputado tal, envolvido, como quase todos, como 90% estão envolvidos na roubalheira, você ia votar num projeto que ia te botar em cana? Você ia fazer isso? Você ia votar contra você mesmo? Não ia, claro. Agora, eu quero deixar bem claro, infelizmente, essas coisas só seriam resolvidas se nós tivéssemos um regime de força. Você quer o regime militar? Quero.
Eu quero o regime militar, eu tenho saudade. Eu vivi o regime militar de 68, de 64. Eu vivi ele. E eu vivi numa posição perigosa. Eu era presidente de diretório acadêmico da nossa universidade. Eu era do COSEP, do comando de toda a universidade. Eram 2 alunos só que faziam parte, junto com os reitores das diversas faculdades, e mais eu. Aliás, diretores das faculdades e reitor da universidade. Era eu e o Zé Arnaldo. Eram 2 só. Era perigosíssima a nossa situação. E eu passei por essa fase tranquilamente, com muita alegria, todo mundo satisfeito, tal. Teve apenas, na nossa escola tinha bastante, na nossa faculdade tinha bastante aluno de fora. Teve uma vez que um peruano foi lá se meter, querer fazer revolução lá, mas deu um couro nele que pediu outra transferência e voltou para o Peru na mesma hora. Então, gente, o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: nós não podemos nos apaixonar. A paixão, até mesmo em casa com a mulher, cega o raciocínio. O homem fica burro, fica estúpido, fica um animal. E eu estou falando isso não é para criticar você, não. Eu estou falando isso é para te alertar, para que você não caia nessa esparrela de exagerar na paixão e se transformar num idiota útil. Muito obrigado, até o próximo vídeo.